Muito bem, meus caros irmãos e irmãs. Quero-vos, nesta tarde, fazer uma pequena reflexão na palavra de Deus. Aqui no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 42, 43 e 44, assim está escrito: E um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espiga verdes na sua palha. E disse: Dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: Como hei de pôr isso diante de 100 homens? Disse ele: Dá aos povos para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Então lhe pôs diante e comeram e deixaram sobejos conforme a palavra do Senhor. Aqui estamos diante de um milagre da multiplicação sobre um instrumento humano chamado Eliseu. Deus usou este homem na terra para dar testemunho da sua grandeza. O profetismo em Israel era basicamente para dar prova da existência, do poder, da soberania, da graça, do amor de Deus e de seu domínio sobre toda a extremidade da terra. 20 pães alimentaram 100 homens, disse Eliseu. Ele ordenou ao moço a servir o povo. O moço raciocinou: como hei de pôr isso diante de 100 homens? É o versículo 3 e 4. É matemática impossível, mas quem foi que disse que o nosso Deus tem de obedecer à matemática? Nosso Deus não precisa obedecer à matemática. Nosso Deus não está sujeito ao tempo nem ao espaço. Nosso Deus não está confinado no tempo. Ele é poderoso, Ele é Deus Espírito. Nós somos seres encarnados no tempo e no espaço, mas nosso Deus não. O milagroso poder de Deus se manifestou de forma esplêndida e exuberante através da pequena quantidade de alimento que foram multiplicados e se tornaram suficiente para 100 homens. Deus, o El Shaddai, de forma gloriosa, demonstrou que ele proveria o necessário aos seus profetas. Com essa demonstração, Deus estava falando que ele ia prover os seus profetas do necessário para que eles pudessem dar testemunho do Senhor, para que eles pudessem fazer o seu trabalho, o trabalho de mostrar que o Deus de Israel é o Deus que domina, o Deus que tudo pode, que tudo faz, que tudo ordena e o Deus que tudo pode. Isto é o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que criou os céus e todo o universo. Só a Ele rendemos nossa sincera adoração, louvor e glória. Deus, para operar em nossas vidas, Ele pede uma coisa: andai na minha presença de perfeito. Foi o que Deus pediu ao patriarca Abraão em Gênesis capítulo 17, versículo 1. Ao do impossível pertence toda a terra. No Salmo 24, versículo 1, assim está escrito: Diz o Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo pertence a Ele, tudo Ele criou, tudo Ele foi, pelo poder da sua palavra. Como Ele não teria poder sobre este vasto universo? Como Deus não teria domínio sobre todas as coisas? Tudo pertence a Ele, tudo é dele, tudo Ele criou. Deus é todo-poderoso, é Deus suficiente. É o Deus que eu conheci desde a minha infância, que foi ensinado por meus pais, pelos profetas, apostolados.
Grandes homens tornaram-se o profeta da minha geração, passaram para mim a ideia do sagrado, a ideia de um Deus criador, a ideia de um Deus autoexistente, independente, que não precisa nem nada nem de ninguém para existir. Ele trabalha em conjunto com o homem, porque ele gosta de trabalhar com os seres humanos. Disse Paulo que nós somos cooperadores para com Deus em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Somos cooperadores para com Deus. Estamos em parceria com Deus, não que Deus não possa fazer, mas Ele se agrada em usar seres humanos para fazer a sua obra. Mas, meus caros, este episódio lembra no Novo Testamento a ocasião em que Jesus alimentou uma multidão. Isto está no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 1 a 14, em que o povo, ao contemplar esse milagre e ao ver o sinal, clamaram a Jesus, chamaram ele de profeta. Está em João 6 e 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, dizia: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Isto porque o povo naquela época, uma vez que eles estavam familiarizados com a história dos profetas de Deus no Antigo Testamento, e naquele momento eles queriam fazer Jesus rei. Mas por quê? Não porque eles desejavam servir e seguir a Deus, não que eles desejassem a vida eterna, mas porque viram o milagre, viram o sinal. Eles estavam muito atrás das coisas que perecem, e eles pensavam assim: nós faz ele rei e ele vai fazer muitas coisas para nós, coisas materiais que eles estavam precisando. É como hoje muitos rejeitam a salvação, rejeitam o Deus Salvador, o dono da obra, o dono da bênção, o dono da salvação, mas só querem a bênção. Onde vê que tem profeta de Deus, começa a aglomeração, começam a fluir no templo, mas não para servir a Deus de corpo, alma e espírito, mas para receber bênçãos materiais. Hoje é assim, o povo só pensa em bênção, o povo não pensa em servir a Deus, o povo não pensa na salvação. Mas que Deus nos guarde, meus caros, que possamos continuar nessa jornada, servindo a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, servindo a Deus no corpo, na alma e no espírito, porque o nosso Deus é Deus soberano, é Deus eterno pelos séculos dos séculos. Que possamos dar testemunho da grandeza desse Deus, que hoje continua a fazer milagres, alimentar multidões. Basta crer e confiar no seu poder, e confiar que Ele pode realizar de todo o coração. E assim agradeço esta oportunidade por fazer essa pequena reflexão. Agradeço em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém.